Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sou o professor Emerson, trabalho no Centro Educacional Dom Bosco e hoje nós vamos ter a primeira parte da videoaula sobre História da Notação Musical. Então fica aí que a gente vai começar a contar para vocês essa história. Você já ouviu falar de partitura? Acredito que sim, mas eu acho que você não sabe de onde ela veio. É importante saber um pouco sobre a história da escrita musical se a gente quiser descobrir como ela funciona, ok? Porque através da história a gente vai descobrir de onde vêm alguns elementos que até hoje nós músicos utilizamos na hora de escrever música. E conhecendo um pouco melhor a história de onde cada elemento desse veio, nós vamos conseguir compreender melhor como utilizar a escrita musical que nós utilizamos hoje em dia. Agora a gente já sabe mais ou menos qual é a importância de se estudar a história da notação musical. Você já ouviu essa música aí? Tenho quase certeza que sim. Essa música, pessoal, foi escrita por um compositor que viveu no período de transição da história da música ocidental. Transição entre o período clássico, que a gente chama de clássico, e o período romântico. O nome desse compositor, do compositor dessa música aí, para quem não sabe, é Ludwig van Beethoven, ou conhecido também, muito popularmente conhecido como somente Beethoven. Essa música foi escrita em 1824, pessoal. Então é bem antiga, não é não? Então, já que essa música foi escrita há tanto tempo atrás, como é que nós hoje em dia conseguimos escutá-la do mesmo jeito que ela foi escrita há tanto tempo atrás? Muito simples de responder, pessoal, através da notação musical. Vamos lembrar que antigamente não existia CD, não existia internet, não existia estúdio, não existia indústria fonográfica. O que existia para um músico poder transmitir a sua música, para um músico poder publicar a sua música, era a partitura, era a escrita musical. Então a escrita musical vai ser importante em toda a história da música por causa disso. Outro fator importante para existir a escrita musical é em relação à música erudita. Uma das características desse tipo de música é que em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da história, os músicos vão tocá-la do mesmo jeito, com o mesmo arranjo, certo? Claro que pode existir algumas variações de execução, dependendo do músico, dependendo do regente, porque nem sempre a música é a mesma coisa, mas a estrutura da música permanece intacta por causa da escrita musical. Então fica aí que agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. E essa viagem começa com uma civilização muito conhecida até hoje, os gregos.
Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o professor Lercle Alcântara e sobre a arte musical na Grécia Antiga, nós temos que entender que os gregos, enquanto um povo que produziu arte e cultura, foram os primeiros na história que se preocuparam com a questão da estética. Então a arte grega vai ser reflexo dessa parte mais racionalizada, desse elemento mais voltado para o belo e o artístico. A própria palavra música foi dada pelos gregos, que deriva de outro termo em grego que é musiké, que significa a arte das musas. Então, na Grécia Antiga, a música tinha um sentido de confortar o corpo, confortar a alma e também de diversão ao longo das rodas de conversa. Se vocês pararem para ver que as primeiras obras literárias gregas, como a Odisseia e a Ilíada, eram cantadas. Os rapsoudos, os aedos, eram pessoas que saíam cantando os livros que nós conhecemos hoje. Então, nesse sentido todo, a arte grega, sobretudo a música, vai ter essa finalidade de compor um alimento para o corpo e para a alma, e sempre buscando o máximo de beleza, de estética dentro de sua produção. Olá pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem está falando é a professora Yabe, do Centro Educacional Dom Bosco, Gramoré RN, e professora de música. Bom, para a gente compreender um pouquinho mais, precisa se entender que os gregos, na antiguidade, eles usavam as letras do alfabeto para gravar o som, né? Tendo assim uma sequência. Como eles utilizavam a sequência musical que era diferente, né, da de hoje, começava lá nota lá, se tinha uma sequência de sons alfa, beta e gama, devido ao alfabeto deles. Daí, na Idade Média, as letras gregas foram substituídas por letras do alfabeto maiúsculas e minúsculas, né? A, B, C, D, E, F e assim por diante. E aí, as notas graves eram tidas por letras maiúsculas, perdão, e as notas médias ou agudas eram tidas por letras minúsculas. A diferença entre médias e agudas é que as agudas, a letra minúscula era dobrada. Por exemplo, A, B, B, tudo minúsculo. E aí se tinha a noção de que era graves, médios e agudos. O epitáfio de Céiculos é o registro mais antigo e completo, né, da música escrita. Esse texto e essa música foram escritos numa estela ou numa pedra funerária, né, encontrada em Aydin, na Turquia, próximo de Trales, e datam aproximadamente do século I depois de Cristo, né? E depois disso, apreciem aí o vídeo, né, com a epitáfio de Céiculos. Então, pessoal, é isso. Hoje foi a primeira parte da nossa aula de História da Notação Musical
E fica atento aí que na próxima semana vocês vão assistir a segunda parte. Vão conhecer uma personalidade muito importante na história da música, que foi Guido de Arezzo. Então, isso aí vocês vão ver na segunda parte dessa aula. Fiquem em paz, beijinhos e tchau!